Eu saúdo a todos com a graça e a paz que vem do nosso Senhor e Deus, o Senhor Jesus Cristo. Meus amados, abrimos as nossas Bíblias em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, a partir do verso 44. Atos 13, verso 44, até o final do capítulo, diz assim a santa palavra do nosso Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Nós te pedimos, ó Pai bendito e Deus gracioso, que por favor, nesta hora, Deus, de proclamação da tua palavra, tu sejas conosco. Ó Deus, mais uma vez, neste dia bendito, fala conosco. Mais uma vez, neste dia bendito, expõe-nos a tua palavra, Senhor, para que sejamos tratados, limpos, para que, ó Pai, aqui nos regozijemos na bendita salvação de nossas almas, o bendito Salvador que tu providenciaste. Não rejeitemos esta palavra. Assim ajuda-nos, ó Pai. É o nome de teu bendito Filho. Amém. Pregar o Evangelho hoje tem sido cada vez mais um desafio. Na verdade, sempre foi. Todavia, nós vemos nos últimos dias que temos vivido que há uma pressão, há uma força para que você sempre diga que as pessoas, para que sempre haja um jeitinho, para que as pessoas ouçam aquilo que elas querem ouvir. E se elas então não ouvem, elas irão ser contrariadas e logo então correndo o risco de não estarem no meio da igreja. E muitos falam acerca disso quando o assunto é inclusive missões. Missões que coloca em questão o valor das almas, coloca em questão a preciosidade que é um pecador que se arrepende diante do Senhor. Quando o assunto é o alcance de outros,
Nós vemos que muitas vezes nos nossos dias há um jeito que se dá para moldar a palavra que é entregue às pessoas. Nós estamos diante de um texto em que o apóstolo Paulo ele acabou de pregar a palavra. Ele foi enviado pelo Espírito para que ali ele fizesse missões. Ele está na sua primeira viagem missionária. E o apóstolo Paulo aqui, depois de pregar, depois de ser tão cordial, depois de ser tão respeitoso, amigo, de certa forma, daqueles que estavam ali ouvindo, ele, depois de ser bem recebido, no dia seguinte, já não é tão bem recebido dessa forma. O apóstolo Paulo, ele não muda o seu discurso. Ele não muda a mensagem a ser transmitida. O apóstolo Paulo, por um lado, ele não é carrancudo em fechar a porta dos céus para aqueles a quem Deus quer alcançar. Ele não é alguém que cria uma religião em que só ele pode ser salvo. Mas, por outro lado, também, ele não é alguém que enlarguece a porta dos céus a tal ponto de adulterar a mensagem que o Senhor Jesus entregou a ele. Nós vemos aqui dois relatos em que se repetem alguns pontos, alguns fatos aqui nessa narrativa. Nós vemos, em primeiro lugar, a palavra pregada. Isso se repete duas vezes. A palavra foi pregada até o verso 41. No verso 44, nós vemos ela sendo pregada de novo. E no verso de número 49, aqui então a palavra é mais uma vez mencionada que está sendo divulgada. Então nós vemos palavra pregada 44 e 49. Esse é o primeiro ponto, o primeiro fato aqui. Mas nós vemos uma reação a essa palavra. A reação é a rejeição dos judeus. E isso está aqui nos versos, Paulo mencionando, aqui nos versos de número 45, 46, nós vemos essa rejeição. Mas não somente a rejeição a essa palavra pregada. Nós vemos também que há um regozijo e fé operado pelo Espírito. Por um lado, rejeição a essa palavra pregada. Por outro, regozijo e fé operados pelo Espírito. Nós vemos isso tanto no verso 47 a 48 e também vemos isso no verso de número 52. Vamos por partes então, meus queridos. Essa é a lida da missão. É isso que alguém deve estar preparado para que aconteça quando se trata de missão. No verso 44 diz o texto: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Paulo havia pregado, ele pregou um sermão grande aqui, a partir do verso 16 está relatado, até o verso 41. E eles, depois que Paulo é firme, tentando persuadir aqueles irmãos, aquelas pessoas, da mensagem do Evangelho, de que Deus entregou a mensagem, o Messias, e eles estavam rejeitando o Messias. Paulo é sincero com eles, Paulo não os engana, mas Paulo também é cordial. Depois de pregar, o efeito foi em que eles queriam ouvir as mesmas palavras, diz o verso 42. E eles então despedem a sinagoga, todo o público que havia ali. E eles pedem para que no outro sábado Paulo esteja ali para dizer essas mesmas palavras. E é exatamente isso que Paulo faz. E toda a cidade agora, diz o texto, aflui para ouvir a palavra. Agora não apenas alguns que costumavam estar naquela sinagoga, mas diz o texto que toda a cidade, ou melhor, quase toda a cidade aflui para lá. Ora, nós vemos aqui que nem todos estavam, de fato, sinceramente tocados por esta palavra. Mas o que nós vemos, por outro lado, é que aqueles que estavam na sinagoga, eles divulgaram esta palavra. Eles incendiaram a cidade. E todos queriam saber o que era essa mensagem que eles tinham ouvido. E agora quase toda a cidade aflui para a sinagoga para ouvir as mesmas palavras que estão nos lábios
do apóstolo Paulo. Aqueles dias, irmãos, especialmente o sábado. É interessante que quando nós lembramos dos dias anteriores, que não tem um fluxo de comércio como nós temos nos nossos dias, que há muito comércio funcionando no domingo. Antigamente, a parte da feira, do comércio, era de uma forma muito intensa, concentrada no sábado. E muito provavelmente era isso que acontecia naquela cidade. Mas perceba o detalhe: essas pessoas, elas deixam as suas tarefas, elas deixam os seus comércios, elas deixam os seus afazeres, elas dão um jeito para estar na sinagoga. Homens de negócios, pessoas importantes, pessoas de todo tipo, eles deixam os seus afazeres para ouvir a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. E Lucas aqui é mais explícito no verso 49 depois do apóstolo Paulo pregar. No verso 49 ele é mais explícito, Lucas aqui, evangelista, dizendo que divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. O anúncio aqui vai crescendo. Começou na sinagoga. Muitos afluem para ali. E agora, então, toda a região, a palavra está sendo pregada. Perceba que a missão, ela não acontece sem a palavra ser pregada. Não existe missões sem pregação da palavra. Isto não é possível. Por outro lado, ela é o centro da missão, ao redor da qual tudo mais acontece. É por causa delas que há, então, inclusive, compaixão com os necessitados. Por causa do efeito da palavra. Ela é o centro da missão. A palavra é pregada. Ela chama as pessoas. O pastor está falando. E as ovelhas vêm. A palavra é pregada em primeiro lugar. Mas nós vemos aqui uma bifurcação. Nós vemos aqui dois tipos de manifestações inevitáveis quando a palavra é pregada. E agora esse é o nosso segundo ponto. Em segundo lugar, nós vemos a rejeição. Ora, diz o texto, mas os judeus, perceba que, diferente do relato anterior, em que o apóstolo Paulo prega e diz que quando eles, diz verso 42, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras, e ali eles persuadiam muitos para perseverar na graça de Deus. Agora há quem faça um contraponto, quem resista à palavra pregada. É bem provável que esses homens judeus estavam ali quando Paulo pregou pela primeira vez. Eles estavam ouvindo de forma sorrateira, não quiseram criar caso, talvez pensassem que o apóstolo Paulo não voltaria mais para ali, então não valeria muito a pena entrar em demanda com ele, mas eis que aparece o apóstolo Paulo a segunda vez, para dizer as mesmas palavras de salvação. Eles perceberam que Paulo continuava, e agora diz o verso 45, mas os judeus, eram as mesmas palavras do Evangelho, as mesmas palavras de salvação, as mesmas que Cristo confiou aos seus discípulos, mas agora, os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Aqui está a reação desses homens. Eles se enchem de inveja, eles se tomam de inveja, eles se tomam de um zelo cego. A inveja aqui é um zelo. No original, ela fala de um zelo. Mas como alguém que é zeloso pode ser invejoso? É possível alguém ter zelo e ser invejoso? Aqui está um exemplo. Esses homens eram zelosos, mas era um zelo egoísta. Eles olham para a multidão que ouvia aquilo que eles ensinavam, multidão que eles influenciavam, multidão que eles tinham um poder, uma influência, um domínio, e que eles usavam para o seu próprio benefício.
E eles percebem que eles estão perdendo essa multidão. Eles tinham um zelo por essas pessoas. Eles se relacionavam com essas pessoas. Mas o interesse deles era meramente egoísta. Isso aconteceu já em Atos 5,17. Quando eles veem os apóstolos pregando, Pedro pregando, eles se tomam, eles se enchem desse zelo. Egoísta, uma preocupação consigo mesmo. Parecia ser um interesse em ensinar aquelas pessoas, afinal de contas eram mestres na sinagoga. Parecia uma preocupação espiritual, pastoral com aqueles, mas todo o relacionamento que eles tinham com aquelas pessoas era meramente para que fossem louvados. Eles não tinham preocupação alguma com a alma daquelas pessoas que frequentavam aquela sinagoga, daquela cidade. Eles são movidos e tomados de inveja. Como aqui há um contraste tão profundo com o apóstolo Paulo e com Barnabé? Por um lado, Paulo diz no verso de número 9 que ele estava cheio do Espírito Santo. Paulo estava tomado do Espírito Santo. Ele estava cheio da palavra. Paulo estava tomado pelo Espírito que opera o fruto na vida daquele que contempla a Cristo Salvador. Paulo estava transbordando do Espírito, mas esses homens estavam transbordando de inveja. Possuídos não pelo Espírito, mas possuídos e ensandecidos de inveja. Mas eles não apenas são tomados de inveja. Não é a única forma que eles reagem à pregação da palavra. Diz o texto que eles também, blasfemando, contradiziam ao que Paulo falava. Eles não apenas, à medida que Paulo pregava, eles iam colocando contrapontos. À medida que Paulo pregava, eles iam questionando e colocando argumentos. Eles contradiziam, como que num debate, o apóstolo Paulo. Mas não somente isso, diz o texto que eles faziam isso blasfemando. Eles faziam isso escarnecendo da palavra e do Senhor Jesus. Não é exatamente Cristo que está sendo pregado aqui pelo apóstolo Paulo? Não foi acerca de Cristo que ele pregou? O Messias, o Salvador? E foi Cristo que Paulo voltou naquela sinagoga para pregar mais uma vez acerca dessa bendita salvação. E eles escarnecem. Diz o texto que eles blasfemavam. Lá em Marcos 15, 29, essa cena ela se repete. Diz o texto que os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas. Eles blasfemavam de Cristo. Marcos 15, verso 29. Eles escarneciam de Cristo na sua hora mais afetada. E da mesma maneira agora eles estão escarnecendo da mesma palavra. Eles escarnecem da pregação. Eles blasfemam. Ao ouvir, eles blasfemam. O apóstolo Paulo diz que eles rejeitam no verso 46. E isso toma uma proporção maior depois que a palavra é pregada. No verso 50 diz: Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Havia pessoas de influência naquela cidade. Os historiadores dizem que havia mulheres, inclusive, da alta patente, da alta posição social, e que eram influenciadas pelos judeus. Elas emprestavam seus ouvidos, elas estavam ali convivendo naquela sinagoga. E então os judeus, eles instigam essas mulheres, eles instigam os principais da cidade. Eles tomam o aparelho político e social para que ele se volte contra o apóstolo Paulo e Barnabé. Eles se aproveitam da posição social dessas pessoas
para não somente agora serem eles perseguindo, mas pessoas que têm alta patente na sociedade. Essa é a postura deles. Essa é a resposta deles à pregação. Mas e qual é a resposta, então, do povo que é alcançado pelo Evangelho? Perceba que no verso de número 46 ainda, o apóstolo Paulo diz: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeição e a vós mesmos, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos julgais indignos da vida eterna, eis aí nos ouvemos para os gentios, porque assim nos determinou. E Paulo cita Isaías 42. Mas a quem se refere Isaías 42? Abra sua Bíblia lá. Isaías 42. Diz o texto que, o verso 48 diz que os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra. À medida que eles iam ouvindo a palavra da pregação, eles iam se alegrando com essa mensagem. O efeito da palavra no coração deles era alegria, era regozijo. E antes de ir a Isaías, perceba mais uma vez o contraste. Enquanto os judeus estavam aqui carrancudos, enquanto os judeus estavam aqui rejeitando, com inveja, possuídos de inveja, a pregação da palavra, aqui estavam esses irmãos, já alcançados pelo Espírito, se alegrando e degustando e experimentando a pregação da palavra. E à medida que eles experimentavam, eles se regozijavam, diz o texto. Mas a quem Paulo está se referindo? O que ele cita lá em Isaías 42, diz o texto. Isaías 42 diz, no verso de número 10, na verdade antes, no verso de número 7, diz assim: para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. A quem o texto está se referindo? Vamos voltar um pouco antes. No verso 1 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. A quem o texto está se referindo? Senão o bendito Senhor Jesus que viria depois. E perceba que o texto que o apóstolo Paulo cita está exatamente aqui no verso número 6, quando ele diz: eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Em Isaías, o Senhor se refere ao seu filho, dizendo: eu te farei luz para os gentios. Mas aqui Paulo está dizendo: porque assim o Senhor nulo determinou, eu te constituí luz para os gentios. Não foi a Paulo que Isaías se referia, mas o próprio Espírito Santo agora está mostrando que Paulo não é nada mais do que o próprio Cristo sendo representado. Ele subiu aos céus. Nós vimos isso no início de Atos. Ele subiu aos céus e deixou os seus discípulos, a igreja, e ele continua curando e pregando. Então Paulo é Cristo aqui, por assim dizer, sendo luz para os gentios. Esta mesma promessa está se cumprindo. E diz o texto, então, ainda em Isaías 10, que o efeito disso é cantar e se regozijar. No verso 11, diz assim: alcem a voz do deserto e as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar.
exultem os que habitam nas rochas e clamem no cimo dos montes, deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Esse é o mesmo efeito que está acontecendo aqui em Atos. Nós vemos pessoas exultando, se regozijando. Da mesma maneira que diz aqui em Isaías, exultem os que habitam nas rochas. Nós vemos pessoas aqui se regozijando e se alegrando em Atos dos Apóstolos. E não somente se regozijando, diz o texto que além de se regozijar, eles glorificavam a palavra. Parece que a palavra é uma pessoa, mas a ideia é exatamente essa. Eles se relacionavam com a palavra do Senhor e eles davam glória a essa palavra que fazia com que eles se regozijassem à medida que eles ouviam desse bendito Salvador, que é o Senhor Jesus. Perceba, essa é a reação dos gentios. Alegria. E não somente alegria, diz o verso 48, que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A palavra de Paulo não espanta aqueles que Deus quer alcançar. Quando Paulo prega, por um lado os judeus rejeitam esta palavra. Por um lado, os judeus inclusive se amontinam contra o apóstolo Paulo. E ele termina sendo expulso do território. Mas por outro diz o texto, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos são alcançados, nenhum se perde. As missões não dependem que alguém dê um jeitinho para que a palavra seja pregada. Não devemos criar uma religião que só nós podemos ser salvos. Mas por outro lado, devemos ser fiéis à mensagem do Senhor Jesus. E Ele alcançará aqueles que hão de ser salvos. Isso basta. É isso que vemos aqui. O Espírito opera alegria e o Espírito também concede fé. Ele escolhe e salva aqueles que Ele quer. E isso está, meus irmãos, indo frontalmente contrário aos judeus. Porque, mais uma vez, nós somos levados a Isaías 42, onde lá o Senhor Deus fala ao seu filho que faria ele mediador da aliança. Você sabe a história. Você sabe que Deus chamou o seu povo e entrou com ele numa aliança, não é verdade? Você sabe que ele diz, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E esse povo era, de uma forma quase que absoluta, os judeus. Era com os judeus que Deus tinha aliança. Cristo era o mediador até então desta aliança. E eram os judeus o povo escolhido. Mas aqui nós vemos em Atos que todos os que haviam de crer, creram. E esses não eram judeus. Esses eram gentios. Ao citar Isaías, aqueles judeus iriam se lembrar do texto em que Deus fala que ele chamou o mediador da aliança. E que lembra que, inclusive, ele se relaciona com o povo escolhido. E ao estar rejeitando essa palavra, aqueles judeus iriam entender o que Paulo estava dizendo. Ele estava dizendo, vocês não são o povo escolhido. Vocês não são aqueles que estão em aliança com Deus. Que ironia. Cristo é o mediador e ele continua sendo o mediador desta aliança. Mas o Senhor Deus agora está alcançando gentios e não judeus. Perceba ainda Isaías 42, que nós lemos no início, que diz no verso 13, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. E aqui estão os judeus em Atos lutando contra esta palavra.
À medida que o Espírito alcança os gentios, à medida que ele está mostrando esta bendita aliança do mediador, à medida que o Senhor está alcançando aqueles que ele escolheu, quem está guerreando contra esta palavra? Os judeus. E lá em Isaías, o Senhor diz que ele sai como guerreiro para destruir os seus inimigos. Que ironia, irmãos. Aqueles que se achavam escolhidos, aqueles que batiam no peito e diziam: nós é que somos os filhos de Abraão, eram exatamente aqueles que estavam se colocando contra o Senhor e lutando contra ele. Mas isso evidencia cada vez mais a alegria e o regozijo daqueles que estavam como quem sonha, alcançados por esta palavra. Era tal o efeito dessa palavra que o verso 52 diz que os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Eles não apenas tinham o Espírito Santo dentro deles, mas especialmente, o texto é muito claro em ressaltar não somente as outras partes do fruto do Espírito, mas especialmente a alegria. Você lembra de Gálatas, onde o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, tudo isso opera o Espírito Santo. Mas veja, diz o texto que eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Parece que são duas coisas divorciadas. Não, não são. É porque o Senhor Deus está ressaltando aqui a alegria que havia no coração daqueles homens por conhecer a Cristo e ser achados nele. Ao passo que nós olhamos os apóstolos sacudindo o pó dos pés e partindo para outra cidade, exatamente como o Senhor Jesus mandou que eles fizessem. Vão primeiramente aos judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se a vossa paz ficar entre eles, ficai ali. Mas se não, que ela volte para vocês e sacudam o pó dos vossos pés. Era um costume entre eles. E quando Paulo e Barnabé sacodem os pés, os judeus entendem. Mais uma vez eles entendem que estão sendo tratados como aqueles que rejeitam o Messias. Ora, meus irmãos, que no mesmo ambiente, no mesmo recinto, que experiências tão opostas. E que aplicações, então, isso pode trazer às nossas almas? Em primeiro lugar, eu pergunto, tu transbordas de alegria à medida que a palavra está sendo pregada? À medida que você canta? À medida que a leitura da palavra está acontecendo? A transbordar de alegria no teu coração? À medida que essas verdades vêm sendo trazidas a nós pelo Senhor, e Ele faz com que nós tenhamos contato com elas, e Ele vai se revelando a nós através delas, isso causa alegria, isso tem causado alegria no teu coração. Irmãos, nós, até mesmo alguns fazem chacota, né, dizendo que os presbiterianos eles são sorveterianos, são frios, eles não reagem. E por vezes, especialmente nós que conhecemos um pouco da fé reformada, tendemos a ser indiferentes a esses momentos em que Deus está aqui para renovar as nossas almas. Há momentos em que Ele manifesta coisas tão profundas a nós. A sua graça. Há momentos em que Ele diz, como lemos, inclusive até mesmo pela manhã, sim, eu sei quem vocês são. Não é por amor de vós, mas eu coloco em vocês um coração para me obedecer. Há momento em que Ele manifesta que Ele sabe de nosso coração.
Mas ainda assim ele nos constrange e nos traz para perto dele. Isso tem causado alegria no teu coração? E constrangido a ti? Aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres ali, não sabemos se crianças estavam, o texto não descreve, mas diz que os que estavam ali ouvindo, eles transbordavam de alegria e do Espírito. Essa precisa ser uma experiência dominical da igreja. Essa é a primeira aplicação que nós temos diante desse texto. Em segundo lugar, por outro lado, nós podemos ser, diante da pressão que há no evangelicalismo, podemos ser tentados a achar que precisamos pular e colocar outras coisas de entretenimento no nosso culto, para que então, enfim, tenhamos alegria. Não é necessário isso. A palavra de Paulo não está sendo mudada. A mensagem não está sendo ajeitada para aqueles que querem ouvir. A palavra não pode ser negociada. E aqueles que Cristo quer alcançar se ajuntarão. Nós lemos João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas virão onde a pregação for feita de forma fiel. Mas em terceiro e último lugar, eu te pergunto, a cada mensagem que nós ouvimos, há duas reações a termos. Ou nós rejeitamos, ou nos alegramos. Mesmo nós que já fomos alcançados pelo Senhor, ou rejeitamos ela, ou lutamos lá em nosso coração dizendo não é bem assim. Ou lá no nosso coração nós queremos nos justificar e rejeitamos e barramos a palavra do Senhor. Ou então nós somos vencidos por ela e somos renovados. Qual tem sido a tua experiência à medida que a pregação tem sido feita? Ora, irmãos, que o Senhor Deus nos quebrante o coração, porque à medida que nós ouvimos essas palavras e Ele nos pergunta, como Ele perguntou a Adão, Ele nos dá a oportunidade para que nos arrependamos. Se temos rejeitado esta palavra, se nosso coração tem se endurecido, que nos arrependamos. E esta alegria passe a ser uma experiência dominical em nosso coração. Que o Senhor Deus nos abençoe com esta palavra. Que o Senhor Deus nos faça amar as missões. Nós olhamos para muitas outras igrejas e, de fato, nós somos tímidos em missões. Esta é a grande verdade. O apóstolo Paulo não era tímido nas missões, mas nós somos tímidos. E, por vezes, nós que falamos tanto do evangelho da graça, nós confiamos nos nossos braços. Calculamos aqueles que hão de ser salvos, quando na verdade devemos confiar na palavra. Como dizia algum teólogo, soltar o leão e ele irá vencer os corações. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.